Quem é que não estava com saudade de uns áudios vazados? Pois é, faz tempo que não saía um, né? Mas esse dia chegou ao Brasil. A Veja conseguiu áudios do Mauro Cid falando da pressão que ele está sofrendo em relação aos depoimentos que ele fez para a Polícia Federal, da delação premiada dele, né? Sobre o caso do Bolsonaro, do golpe. Sim, eu tenho esses áudios, eu vou colocar para vocês daqui a pouco, mas antes eu quero ler o que a imprensa está falando sobre este caso, tá? Então vamos lá. Aqui está falando assim, ó. Polícia Federal vê tentativa de anular provas com áudios de Mauro Cid, né? Aí aqui diz, integrantes da Polícia Federal veem o vazamento dos supostos áudios do ex-ajudante de ordens do Jair Bolsonaro, Mauro Cid, como uma tentativa de anular provas dos inquéritos que miram o entorno do ex-presidente. Os áudios em que um homem com a voz de Cid aparece criticando a Polícia Federal e Alexandre de Moraes foram publicados na quinta-feira pela revista Veja. Os depoimentos de Cid são essenciais para as investigações da Polícia Federal sobre a falsificação de cartões de vacina, a venda ilegal de presentes oficiais, no caso as joias, e o suposto plano de golpe de Estado. A avaliação de investigadores da Polícia Federal, ouvidos pela Poder 360, é de que a delação de Cid não será cancelada porque seguiu todos os ritos legais. Para eles, os áudios atribuídos ao militar seriam uma tentativa do ex-ajudante de ordem se justificar a aliados. Os áudios, tal como apresentados pela Veja, dão a entender que Cid se sentiu pressionado a revelar como se deram as reuniões e as conversas do fim de 2022 dentro do núcleo do centro do governo anterior. E nos áudios, realmente, ele fala muito disso, da pressão, de que está tudo dominado, que ele já tem um discurso montado, eles só querem encontrar pessoas que provem o que eles realmente querem confirmar, forçando a barra, é isso que ele quis dizer. Mas calma que a gente vai ouvir, e aí eu quero ler aqui para vocês a matéria da CNN, ó. Fontes da Polícia Federal afirmam que o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem do ex-presidente, corre risco de perder benefício de delação premiada porque esses áudios foram vazados. E aí, segundo a Polícia Federal também, a Polícia Federal vai apurar as informações publicadas pela revista e verificar a autenticidade dos áudios atribuídos a Mauro Cid. Contudo, segundo os investigadores que apuram a participação do tenente na suposta trama, a Polícia Federal não tem pressa. No final dessa reportagem, do áudio do Mauro Cid, eu vou trazer duas pessoas, advogados, falando o porquê não é golpe. E, gente, assim, como alguns de vocês sabem, quem assistiu os meus primeiros vídeos sobre política deste canal, viu que eu não sou o Bolsonaro, eu era petista antes. Eu vim parar de ser petista este ano, conforme eu fui lendo e aprendendo e prestando atenção na política, uma coisa que eu não fazia antes. Então eu não sou Bolsonaro, tem um monte de gente me chamando aqui, bolsonarista e não sei o que, tal. Eu não sou, ok? Eu não tenho como criticar o governo anterior porque eu não estava atenta às questões políticas nos anos anteriores. Eu estava com a cabeça em outras coisas. Então, eu ouvia falar mal do Bolsonaro, mas, gente, eu não tenho certeza, eu não tenho informações, eu não pesquisava. E esse ano agora, mais engajada em política, eu vi que o governo não me representa mais, no caso, o PT, tá? E agora eu vou trazer pessoas que vão defender o Bolsonaro de certa forma, porque vão falar que não é golpe. E eu não trouxe isso porque eu estou defendendo o Bolsonaro. Se ele tramou um golpe, que ele seja punido. Se ele não tramou um golpe, não é justo que pessoas tentem colocar ele na cadeia por um motivo, por um crime que ele não cometeu. Que ele seja punido por crimes que ele cometeu. Assim como eu desejo que todas as pessoas que cometeram um crime sejam punidos pelos crimes que cometeram, não por algo que não fizeram. Se você é punido por algo que você não fez, é injustiça, seja quem for. Então, ele pode ser punido em relação à questão das vacinas, ele pode ser punido sobre as joias, ele pode ser punido por qualquer outra coisa? Pode, mas se ele não tramou o golpe, ele não pode ser punido por tramar um golpe, beleza? Só queria deixar isso bem claro. Então, vamos lá? O que a defesa do Mauro Cid está falando por aí, ó? Também uma matéria da CNN. A defesa do tenente diz que os áudios não passam de desabafos, divulgados pela revista Veja.
e que o militar faz críticas à condução da Polícia Federal ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, né? E aí os advogados afirmam aqui também, os advogados não confirmaram a autenticidade dos áudios e alegaram que eles não comprometem a lisura, seriedade e correção da delação. Eles querem dizer que os áudios foram vazados, o cara está se sentindo pressionado, mas que ele não deveria perder a delação premiada. E hoje eu vou falar para vocês, tem sim a possibilidade de fraudar o áudio, a voz de alguém. Só que, por mais que a gente saiba que a inteligência artificial hoje consegue alterar o áudio, a voz ainda é robotizada. Ela não fala de forma natural. E o áudio que eu vou mostrar para vocês está muito natural. Uma coisa que o robô ainda não consegue fazer. No futuro pode ser que faça? Pode. É um problema? Sim. Mas agora dá para perceber quando um áudio é falsificado e quando ele não é. Dá para prestar atenção, apesar que eles não fizeram, não confirmaram ainda, né? Não tem certeza se esses áudios são verdadeiros ou não, mas pelo que a gente vai ouvir agora, que eu vou mostrar para vocês, o áudio parece sim ser do Mauro Cid, mas quem sou eu para confirmar, não é mesmo? Então vamos ouvir o áudio dele, que tem 3 minutos, tá? Queriam que eu falasse coisas que eu não sei, que não aconteceu e que não vai adiantar. Não adianta. Você pode falar o que você quiser. Eu vi isso ao que pudesse. Eles não aceitavam e discutiam. Discutiam que a minha versão não era verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo. E eles têm liberdade de ação. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam, mas a sua colaboração está muito boa. Você vai ser... Tipo assim, ele até falou, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por 9 negócios de vacina, 9 tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado por associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou assim, só essa brincadeira são 30 anos para você. Eu vou dizer, pelo que eu senti, eles já estão com a narrativa pronta deles, é só fechar, e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. É isso que eles querem. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser, com o Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. E quando eu falei daquele encontro do Alexandre de Moraes com o presidente, eles ficaram desconcertados. Eu falei, quer que eu fale? Eu não vou botar no papel, eu vou me fuder. Mas o presidente encontrou secretamente com o Alexandre de Moraes na casa do Ciro Nogueira. E aí? O Alexandre de Moraes já tem a sentença dele pronta. Eu acho que essa que é a grande verdade. Ele já tem a sentença dele pronta. Só está esperando passar o tempo, o momento que ele achar conveniente, denuncia todo mundo, o PGR acata, aceita e ele prende todo mundo. Então, assim, eu vou dizer também. Quem mais se fudeu foi eu. Quem mais perdeu coisa foi eu. Pesa todo mundo aí. Ninguém perdeu carreira, ninguém perdeu vida financeira como eu perdi. Todo mundo já era 4 estrelas, já tinha atingido o topo, né? O presidente teve pix de milhões, ficou milionário, né? Tá todo mundo aí. O político é até bom essas porra, e depois ele consegue se eleger fácil. O único que teve pai, filha, esposa envolvido, o único que perdeu a carreira, o único que perdeu a vida financeira toda fudido fui eu. Se eu não colaborar, eu vou pegar 30, 40 anos, porque eu estou em vacina, eu estou em joia. Não, para todo mundo. Então vai entrar todo mundo em tudo. Então você vai somar as pernas lá, vai dar mais de 100 anos para todo mundo. Assim, a cama está toda armada. E vou dizer, os bagrinhos estão pegando 17 anos. Teoricamente, os mais altos vão pegar quantos? Aí agora eu vou colocar os 2 advogados aqui para vocês e que eles vão explicar o porquê, o que a minuta, né, que estão chamando de minuta do golpe, não é golpe, tá? Então bora lá. Vamos lá, vamos aos fatos. O ex-comandante da Aeronáutica informou no seu depoimento que o ex-comandante do Exército ameaçou prender Bolsonaro caso ele insistisse com seu plano golpista. Esse aí,
um depoimento do ex-comandante da Aeronáutica. Mas aí você vai ler o depoimento dele e qual seria então esse plano golpista do Bolsonaro, que inclusive ele relata lá no seu depoimento. O Bolsonaro queria ou consultou a possibilidade de aplicar 3 medidas que estão estabelecidas na Constituição Federal para que apurasse possíveis irregularidades no processo eleitoral. Sim, Bolsonaro acreditava que teve irregularidade no processo eleitoral. Na verdade, muita gente até hoje acredita que teve, porque como pode o presidente eleito não conseguir andar nas ruas e o presidente que perdeu as eleições, aonde vai, leva multidão? Mas enfim, Bolsonaro questionou e para apurar possíveis irregularidades, ele cogitou 3 medidas constitucionais: estado de sítio, estado de defesa ou GLO. Repito, 3 medidas que estão estabelecidas na Constituição Federal. Como que ele iria aplicar um golpe com algo que está estabelecido na Constituição? Porém, para aplicar o estado de defesa, estado de sítio ou GLO, tem que ter alguns requisitos a serem cumpridos. E para isso, o Bolsonaro teria que consultar vários órgãos, conselhos, para que essas medidas fossem aplicadas. Ele consultou e viu que essa turma não queria, ou seja, ele iria aplicar medidas constitucionais para investigar o processo eleitoral. Então não tem nada de golpe aí, meu Deus do céu. Mas enfim, estão falando que ele tentou o golpe. Consultou, não deu certo, Bolsonaro desistiu. E aí muitos vão falar assim, mas ele queria aplicar aí um estado de sítio, um estado de defesa, porque ele queria aplicar um golpe. Mas aí os petistas e a esquerda vão se decepcionar com essa. A Dilma, antes de ser impeachmentada, consultou o Exército para uma possibilidade de estado de sítio ou de defesa também. Agora podemos dizer que a Dilma tentou aplicar um golpe de Estado no Brasil? Não, a Dilma achou que ela estava sofrendo um golpe, é isso que os petistas falam até hoje, que a Dilma sofreu um golpe, eles achavam que aquilo ali estava irregular, estava errado, e ela cogitou essa mesma possibilidade. Ela viu também que os órgãos, que os conselhos não toparam, o Exército também não topou, e aí ela foi impeachmentada. Então, se o Bolsonaro é golpista, a Dilma é golpista também, porque não tem como você colocar a mesma situação e julgar a situação de um jeito e a de outro jeito. Na verdade, Bolsonaro queria realmente que fossem apuradas possíveis irregularidades, que não foram apuradas. Lula continua na presidência sob suspeita de milhares de brasileiros que não reconhecem Lula como presidente e que não acreditam que ele ganhou. Porque, repito, não consegue andar nas ruas, não tem popularidade. Mas nós temos que engolir goela abaixo e agora querer prejudicar Bolsonaro com isso aqui é um absurdo. E ao ex-comandante da Aeronáutica, para de passar vergonha, você está passando vergonha no Exército. Sabe por quê? Porque um ex-comandante do Exército ameaçar prender alguém e não executar a prisão é sinal de que ele é frouxo ou então não existe a situação. Se Bolsonaro havia praticado um crime mesmo, teria que ser preso, mas o Bolsonaro queria aplicar medidas que estavam e que estão até hoje estabelecidas na Constituição Federal. Ele cogitou, não aplicou, assim como a Dilma cogitou e não aplicou também. Se você chama o Bolsonaro de golpista, o seu petista, chama a Dilma de golpista também, porque ao contrário que vocês falam que ela sofreu um golpe, nesse caso, então, vocês têm que falar que ela tentou um golpe. Para de hipocrisia. Eu sei que é difícil, né, para a esquerda parar de hipocrisia, mas tenta ao menos dessa vez. E é isso que ele falou. Eu não tenho nada a declarar porque eu não entendo. É por isso que eu trouxe pessoas que entendem da Constituição, da lei, porque eu não tenho como falar foi golpe ou não foi. Tem que ouvir os especialistas. Então, se tem gente falando que não foi, explicando o motivo que não foi golpe, tem que esperar ver o que eles vão julgar e o que eles vão fazer. Por isso que eu trouxe para vocês, estou aqui isenta, estou aqui trazendo as pessoas que estão falando que não foi e o porquê não foi, e eu achei válido trazer para vocês essa versão dessas pessoas que estão falando que não foi. Agora eu vou trazer mais um, e esse advogado diz que leu no livro do Alexandre de Moraes
o porquê não foi golpe, o porquê não é golpe, tá? Vamos lá. Gente, hoje 8/1, eu resolvi reler este livro aqui do Alexandre de Moraes, Direito Constitucional. Eu vim aqui no capítulo 13 da defesa do Estado e das instituições democráticas. Por quê? Porque esse daqui é o fundamento da prisão do pessoal lá em Brasília em razão do dia 8/1. E sobre isso, então, vamos aprender um pouquinho aqui com o atual ministro do Supremo. O que ele nos ensina? Para a defesa do Estado, existem duas medidas previstas na Constituição e que somente podem ser utilizadas pelo presidente da República. É privativo dele. Estado de defesa e estado de sítio. No dia 8/1, o presidente da República não adotou nenhuma dessas duas medidas. Por quê? Gente, o ministro Alexandre de Moraes, ele ensina que para adotar essas duas medidas é necessário cumprir os requisitos constitucionais. Gente, se eu não tenho um crime ali, uma efetiva tentativa de golpe, eu não tenho os requisitos da Constituição. Por isso o presidente adotou uma outra medida em relação à depredação de patrimônio público. Verificou-se naquela situação que era absolutamente impossível aquelas pessoas, homens, mulheres, idosos, jovens, sem arma de fogo, depois viram que existia uma pessoa com uma faca. Seria impossível essas pessoas praticarem um golpe de Estado. Crime impossível. Mas o que é crime impossível? Gente, vou dar um exemplo para vocês do que seria crime impossível. Eu quero matar alguém, eu pego uma faca de papel e vou esfaquear essa pessoa. Gente, é impossível eu matar essa pessoa. Meio inidôneo. A forma como eu quero praticar o crime é inidôneo. Nunca vou conseguir. Outro exemplo, eu pego um revólver 38, eu subo no Morro do Alemão, chego lá em cima e grito para todo mundo: todos estão em cárcere privado, dominei o Morro do Alemão, vocês agora estão sequestrados por mim. Estou praticando o crime de sequestro e cárcere privado dessa forma no Morro de Alemão. Crime impossível, gente. Não dá para imaginar esse tipo de crime praticado por mim lá dessa forma. 250 pessoas em Brasília, sem munição, sem arma de fogo, sem nada. Acreditar que essas pessoas estavam ali para aplicar um golpe de Estado por meio da força e, portanto, teriam que enfrentar todo o poderio militar do Estado brasileiro. Acreditar que isso seria possível, que elas queriam isso. Não dá, gente. Efetivamente, não dá. Um abraço. Então, ele está defendendo as pessoas que foram severamente presas por causa desse vandalismo que aconteceu lá, né? Que tem pessoas, uma mulher de 71 anos que tá com uma pena de 17 anos, se eu não me engano, não é isso? Gente, sério. Enfim, esses foram os vídeos. Eu quero que vocês deixem, como sempre, aqui embaixo o que vocês acham disso que eu trouxe para vocês. Ainda acham que é golpe? Por que vocês acham que é golpe ou não é golpe? Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, até a próxima e tchau!